Boa tarde, senhoras e senhores. Ontem, às 10h05 da noite, sirenes soaram no norte de Israel, da fronteira com o Líbano até Cesareia, ou Quessarija, por toda a linha de Zicron, Yaakov, Haifa e mais para o leste até Kinneret e a fronteira com a Jordânia, dezenas de cidades. 15 minutos depois, houve uma segunda salva e os mísseis vieram diretamente do Irã. E aqui está o que é importante desde o primeiro segundo. Israel não começou. Israel respondeu: falarei sobre isso em breve e em detalhes. Os voos naturalmente estão sendo cancelados. Ben Gurion está em colapso. E quem se beneficia com essa guerra? A guerra não é como o tempo, não acontece por acaso. Sempre há quem precise dela. Sempre há mãos que jogam lenha na fogueira. E rostos que ao mesmo tempo balançam a cabeça com tristeza diante das câmeras. E hoje nós vamos fazer o que nenhuma grande emissora fará por vocês. Nós vamos nomear essas pessoas. E não só essas pessoas, mas também essas organizações, esses países, um por um. Não foi a violência que simplesmente surgiu, mas alguém riscou o fósforo. E o que ele ganha com isso? Na verdade, são 5, sim. Falcões iranianos, parte da esquerda israelense, os democratas americanos, a Rússia e quase com certeza a China. Cada um tem sua própria aposta, e nenhuma dessas apostas é a paz. Continuação. Se você veio aqui agora porque seu voo foi cancelado, porque Ben Gurion está em colapso, ou porque a Lufthansa, a Swissair, suspenderam os voos porque você passou o dia inteiro atualizando o Tzav 8 e pesquisando no Google quando isso vai acabar. Senhoras e senhores, vocês estão no lugar certo. Eu vou responder a isso também. Vou dizer o que realmente se sabe sobre voos, abrigos, prazos, sem pânico, sem mentiras. Mas uma resposta honesta sobre quando isso vai acabar é impossível sem responder a quem isso interessa. Porque a guerra termina quando aqueles que a alimentam deixam de se beneficiar dela. Então vamos fazer o principal. Vamos calcular para quem isso é vantajoso. Bem, para entender quem se beneficia desse incêndio, primeiro é preciso entender como a lenha foi empilhada. Foram 46 anos empilhando. Vamos começar por aí. Então, vamos lá. Uma história em 5 minutos para entender o presente. Ano de 1979, no Irã, o Shah cai, secular, pró-ocidente, autoritário. No lugar dele, não vem a liberdade, como sonhavam os estudantes nas praças. No lugar dele, vem o Ayatollah. Teocracia, o poder do clero que tem uma ideia fundamental embutida em sua base. Exportação da revolução. Bem, lá eles provavelmente chamam isso de outra forma, mas é a exportação do jeito deles de viver, do modo deles de pensar. Não é viver normalmente lá, mas sim levar a República Islâmica e a Revolução adiante, para fora, pelo mundo todo, deixar o fogo se espalhar, sabe como já vimos, dos comunistas aos islamistas. Para levar isso adiante é criado um instrumento, chama-se Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, CGRI. Lembre-se dessas letras, vamos voltar a elas durante todo o episódio. Esse não é um exército para defender o país, eles já têm um exército, esse é um exército para o projeto. E com o tempo, a Guarda Revolucionária se torna não apenas uma força militar, mas um Estado dentro do Estado. Sua própria economia, seus próprios portos, seu próprio contrabando, suas próprias fábricas, seus próprios bancos. Depois, são 40 anos de trabalho paciente. O Irã não luta por conta própria. O Irã constrói o que, na linguagem profissional, é chamado de eixo. Um círculo de forças confiáveis. E ao redor de Israel, Hezbollah no Líbano, grupos em Gaza, tropas na Síria, tropas no Iraque, Houthis no Iêmen. A lógica, na verdade, é muito simples. Que eles lutem com o nosso dinheiro. Sim, que as cidades deles sejam destruídas lá. E você, Teherã, fica de fora, limpinho e com diplomatas internos elegantes. Tudo conveniente, agradável e bonito e socialmente aceitável. Durante esse tempo, outro projeto está em andamento, o nuclear. Oficialmente é a energia nuclear para fins pacíficos. Especialistas chamam isso de limiar extraoficialmente. A capacidade de montar uma bomba em poucas semanas, por exemplo, quando for dada a ordem, se não em dias. Houve um momento de leve esperança no Ocidente, embora eu tenha certeza de que no Irã ninguém viu dessa forma. 2015, o acordo nuclear. O Ocidente suspende as sanções. O Irã congela o programa, pelo menos afirma que está congelando o programa.
e ao mesmo tempo cava de 300 a 500 metros de profundidade debaixo de rochas basálticas, ou algo assim. O que eles estavam cavando lá? Para esconder o quê? Mas em 2018 os Estados Unidos saem do acordo, considerando que ela só adiou a bomba e ao mesmo tempo encheu de dinheiro a Guarda Revolucionária Islâmica. Desde então foi um vai e vem. Sanções, negociações, rupturas, sanções de novo e assim por diante, né? E depois, após o outono sangrento de 2023 e tudo o que veio depois disso. O que se evitou por 40 anos aconteceu. Os grupos por procuração ficaram em segundo plano. Quero que vocês percebam isso. Os grupos por procuração ficaram em segundo plano. E o Irã e Israel começaram, pela primeira vez, a agir diretamente. Ou seja, sim, trocavam tiros, sim, faziam isso, mas principalmente por meio de grupos por procuração. E agora é diretamente, não por meio de terceiros, cara a cara. Aquela parede que você, Teherã, manteve entre si, e a guerra por 40 anos desabou, em grande parte, e foi envolvida nas ações de Israel. E eu diria sobre uma pessoa que estava à frente de Israel. Ele se chama Bibi, e o sobrenome dele é Netanyahu. Pronto. E aqui estamos nós, agora em junho de 26, é isso que está acontecendo neste exato momento. Vamos analisar os últimos dias com sobriedade e base nos fatos. Observem a ordem dos acontecimentos, pois ela importa. Porque, afinal, quem levantou a mão primeiro, quem precisava e se beneficia disso, havia uma trégua entre Israel e o Líbano. Frágil, o Hezbollah na verdade não reconheceu isso, e continuou bombardeando o território israelense. Mas para nós era importante a trégua com o governo do Líbano. Em resposta a esses bombardeios, as forças de defesa de Israel atacam Darrié pela primeira vez desde a trégua. Esse é o subúrbio sul de Beirute. E lá, principalmente lá, então, porque atacaram a infraestrutura do Hezbollah. Não principalmente, mas exclusivamente, certo? Esse é o coração do grupo. E nós meio que dissemos desde o início, não vamos, mas quando tudo começou a acontecer, o que aconteceu, então nós atacamos lá. Segundo as informações, o ataque foi coordenado com a administração Trump. Isso é muito importante. Quero que lembrem disso, pois voltaremos ao tema depois. E foi então que o Irã entrou diretamente no jogo. A Guarda Revolucionária, assustada com a possibilidade de destruirmos o Hezbollah, lança mísseis balísticos contra o norte de Israel. Por volta das 10 da noite, sirenes no norte, Haifa, litoral, Zakaron e Yaakov. Exatamente como eu disse, leste até Kinneret. Segunda salva após 15 minutos, defesas aéreas israelenses agiram e mísseis foram interceptados. Até agora não ouvi sobre feridos. Todo o país está paralisado. No dia seguinte, as aulas nas escolas e creches são suspensas, e eu me lembro bem de todas essas histórias quando eu tinha um teatro infantil em Israel. Mais ou menos de 76 até 82 era bem ativo. Depois eu viajava, por assim dizer, para a América e voltava. Por isso ficou um pouco menos ativo. Mas a gente sempre ia para a faixa de fronteira e apresentava com um grupo reduzido naturalmente nos porões para as crianças. Isso me é bem familiar. Nos apresentamos muitas vezes, como se diz, atiravam contra nós, não de propósito, mas enquanto estávamos lá. Em geral, tudo continua, mas agora continua turbinado, como se estivesse em esteroides, certo? Em Haifa, em Nil, o funicular parou. Do outro lado da fronteira, vivem até 40 milhões de pessoas. Dezenas de milhares de nossas famílias russófonas de poetas dormem ao som das sirenes. E naturalmente, na manhã seguinte, Israel responde, e já responde diretamente ao próprio Irã. E aqui prestem muita atenção ao que exatamente Israel está bombardeando. As forças de defesa de Israel atacam alvos militares e nucleares no centro e oeste do Irã. Tabriz, centro de pesquisas nucleares, bases militares. Então, a universidade está ligada ao programa nuclear. Isfahan, usina de conversão de urânio, aquela mesma onde o gás é transformado de volta em metal para a bomba. E laboratórios, fábricas da indústria militar, plataformas de lançamento de foguetes, aeroporto, como é mesmo, Mehrabad, acho que é assim que se chama em Teherã. Então, digamos assim, tem ainda um monte de nomes que eu posso repetir, mas que não interessam a você. Os Estados Unidos fecham sua missão diplomática em Israel por 24 horas e se preparam para responder. Lembre-se desse ritmo. Bombardeio, resposta, bombardeio, resposta. Israel não ataca primeiro do nada, ele responde. Isso não é uma crítica às palavras deles. Esse é o cerne de tudo ao que chegaremos no final.
Bem, ou seja, vamos falar sobre a assimetria que não mostram para vocês. Insistem em não mostrar. Aqui está. Ou seja, aquilo que, como se diz, quase nenhuma grande rede vai contar para vocês hoje. Compare dois alvos. O que Israel ataca em fábricas, laboratórios, instalações nucleares, oficinas, lançadores, porque eles estão preparando algo para atirar em Israel. Então nós atacamos para que eles não atirem em nós, certo? E o que o Irã ataca? Bem, abra a lista de alvos, bairros residenciais, casas, pátios, e então, segundo cálculos, no 10º dia da guerra, o Irã lançou cerca de 300 mísseis contra Israel. E quase metade deles com munições cluster. Munições cluster. Isso não é contra tanques, é contra pessoas. Aqueles mesmos que são proibidos pela Convenção Internacional, porque espalham dezenas de cargas de fragmentação por quilômetros ao redor. Essa arma foi criada especificamente para atingir não um alvo, mas uma área. Uma área onde, bem, há pessoas. Pessoas. Uma área onde vivem pessoas. Prédio residencial atingido em Haifa. 9 mortos em bairro de Beit Shemesh. Dezenas de mortos, e todos eles são civis. Não se fala em alvos militares. Aqui está a diferença que vão esconder de vocês atrás da palavra violência. Um lado mira no que é usado para fazer guerra e o outro mira em quem está dormindo. E quando apresentarem isso para vocês? Ambos os lados trocam golpes, como se fossem pesos iguais em uma balança. Pergunte a si mesmo, para onde esses pesos estavam indo? Para onde os pesos estavam indo? Para a oficina ou o quarto das crianças? Isso não é simetria, senhores. Isso se chama assimetria. Isso é canalice. Então, ajudar quem está mirando no quarto das crianças. Agora, 3 fatos que mudam, como se diz tudo. Quero que vocês guardem isso na memória. Primeiro fato. O ataque a Beirute, segundo relatos, teve coordenação com a administração Trump. Eu já havia mencionado isso. Para Teherã, Washington deixou de ser mediador e passou a ser parte envolvida. Fato número 2. Durante esse tempo, havia um incentivo na mesa. Um possível acordo ligado ao desbloqueio de aproximadamente quanto mesmo? 24 bilhões de dólares. Esses são os ativos iranianos deles que congelamos. O Irã, diante da escalada, ameaça abandonar as negociações. Ou seja, eles estão dispostos a sacrificar 24 bilhões de dólares de que precisam, só para que Israel não mexa com o Hezbollah. Fato número 3. Quase cômico, se não fosse assustador. De acordo com a publicação Axios, Trump perguntou literalmente a Netanyahu durante uma conversa: "Que diabos você está fazendo?" Ou seja, mesmo dentro do campo ocidental, como eles dizem, não há uma única mão no volante. Eles estão pisando no acelerador. Uns aceleram, outros freiam, o carro anda de lado. É assim que tentam mostrar tudo para vocês. Tenho quase certeza de que isso é tudo uma farsa. Farsa no sentido de que estão encenando, porque muitas das ações de Israel não poderiam acontecer se não tivesse havido um acordo. Por isso eu acho que, bom, agora já não faz mais sentido, porque esse jogo de policial bom e policial mau já não tem mais sentido, porque o Irã já decidiu que o Trump está envolvido nisso. Ou seja, entendeu? Decidiu, ficou certo de que ele está envolvido nisso. Mas de qualquer forma, do meu ponto de vista, não há nenhuma rachadura na coalizão ocidental. A coalizão continua existindo como sempre foi. Ok, é isso que temos agora. As ondas e os ataques se tornaram norma. E os Estados Unidos não estão acima da disputa. A cenoura de 24 bilhões está pendurada, mas logo vão tirá-la. Negociações quase colapsando. Bem, eu disse essa frase à beira do colapso. Do meu ponto de vista, elas nunca foram conduzidas seriamente. Isso, eles, o outro lado, estavam sempre ganhando tempo, na minha opinião. O único objetivo deles era ganhar tempo. Por isso, à beira do colapso, bem, até essas negociações, ou seja, essas supostas negociações estavam à beira do colapso. Então vamos perguntar afinal quem está se beneficiando de tudo isso, porque não é possível que esteja ruim para todo mundo, certo? E é aqui que, como se diz, começa a parte interessante. Então, na minha opinião, isso é vantajoso para 5 atores. Então, imediatamente, aqui está um esclarecimento honesto. Peço que entendam isso exatamente. Não digo que esses 5 estejam sedentos por guerra ou esfregando as mãos. Quase nenhum deles realmente quer a guerra. Alguns têm medo de verdade, tentam adiar, né? Estou falando de outra coisa. E isso é mais sutil.
Para eles é interessante que isso não se resolva totalmente, para que continue em brasa. Eles não querem guerra, ou seja, não querem guerra, mas gostam quando fica assim, desse jeito, bem quietinho, né? Vai e volta, vai e volta. Por isso eles fazem de tudo para evitar o encerramento. Essa é minha leitura dos interesses deles, mas verifiquem por si mesmos, certo? Primeiro, claro, os falcões iranianos, os CGRI e os linha dura do clero. O que eles têm? Primeiramente, todo esse eixo de grupos por procuração. O que restou dela? O limiar nuclear. E mais importante, o controle da economia, portos, contrabando e petróleo burlando sanções. Porque isso é vantajoso para eles. Pensem em uma coisa simples. Um inimigo externo para esse tipo de regime não é um problema. É oxigênio para ele. Enquanto houver o inimigo sionista ou o grande Satã, qualquer murmúrio interno é traição em tempo de guerra. E uma fortaleza sitiada não faz perguntas ao comandante sobre o que ele está fazendo, certo? A guerra justifica prateleiras vazias, internet bloqueada, estudantes presos, execuções. Para o guarda revolucionária islâmica, a paz é mais perigosa do que a guerra. Porque paz é quando o iraniano finalmente levanta os olhos do chão e pergunta: por que vivemos tão pobres em uma terra tão rica em petróleo? Na Venezuela é a mesma coisa, né? A guerra abafa essa pergunta. Esses aí sim, eles são, digamos, os únicos que realmente querem guerra. Guerra, 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 né? Agora, então, uma parte da esquerda israelense. E peço que vocês prestem muita atenção, porque é fácil me entender errado. Os esquerdistas israelenses, eles não querem que atirem em Israel. Não, pelo contrário, eles querem evitar a guerra. Fazem de tudo para adiar, negociar, comprar paz. A motivação deles é humana e compreensível, seja para vocês lançarem ou não foguetes. Hoje, não estou falando de má intenção, não existe isso. Estou falando de doutrina, daquele mesmo conceito que em Israel chamam de conceito. Não vencer a ameaça, mas controlá-la. Eles acham que podem controlá-la, conter, trégua após trégua, só mais um pouco, só mais um pouco. E é aí que, na minha opinião, está a armadilha. Bem, as boas intenções quase sempre escondem uma armadilha. Uma trégua em que o inimigo tranquilamente traz novos mísseis. E de 15 mil mísseis, ou sei lá, 11 mil mísseis, o Hezbollah fez 150 mil, certo? Isso não é exatamente paz, isso é uma guerra adiada. E ainda por cima, uma guerra em condições piores. Quando a calmaria era usada, o Hezbollah aproveitava para se rearmar. Isso torna a próxima rodada muito mais assustadora. Aqueles que sinceramente desejam silêncio hoje podem, sem querer, garantir o barulho amanhã. Isso não é uma acusação, é exatamente a nossa habilidade, olhar para aquilo que queríamos. E depois olhar atentamente para o que vai sair disso. E às vezes as mãos mais bondosas, se não considerarem as consequências, trazem mais problemas do que as más. Mas alguns garotos, então americanos, então democratas, medo real da guerra e vontade de acordo. Lembra os israelenses, mas com outro significado. Sem má intenção, eu insisto nisso. Uma parte significativa dos democratas americanos tem medo da guerra. Querem a paz, desde que conflitos distantes não os atinjam. Se houver risco de chegar até eles, agirão, pois não toleram esse erro. Por isso eles se atraem tanto por uma única ideia. Voltar ao acordo. Bem, com Teherã, o acordo, eles, tudo isso que escrevemos sobre eles não é verdade. Eles são realmente boas pessoas, eles sabem dar nó em gravata. Dar dinheiro, retirar as sanções, acalmar. A intenção é nobre, mas é preciso acompanhar o dinheiro. Essa é sempre a nossa principal questão. Para onde vão os bilhões descongelados? Para creches em Ispahan, você realmente acredita que esse dinheiro vai para creches? Ou para onde? Para a Guarda Revolucionária, para aquele eixo ou programa? O dinheiro já está fluindo para o caminho já traçado. E esses caminhos levam aos mísseis, não às escolas. Acaba sendo um paradoxo triste. O sincero desejo de paz pode pagar pela próxima guerra. Adiá-la para depois, quando o regime tiver mais dinheiro. Talvez não seja mais um limiar, mas uma bomba. Para um político às vésperas da eleição, estamos fechando um acordo. Hoje, agora. É um título bonito, mas o preço é o amanhã de outra pessoa. Não estou atribuindo más intenções. Estou mostrando para onde leva o incentivo.
Suspeito que alguns desses políticos sejam realmente tolos. Realmente tolos. E alguns são completos canalhas. Aqui está, Rússia. Ela é incendiária por interesse. Aqui há menos nuances e mais interesse frio. O que Moscou tem? Direito de veto no Conselho de Segurança. Intercâmbio tecnológico com Teherã, especialmente sobre drones e energia. Porque ela se beneficia com o incêndio, você entende bem. Atenção ao que eles estão fazendo e o preço que se pode cobrar pelo petróleo, cada incêndio no Oriente Médio, isso é a atenção de Washington. Desviados da Ucrânia, são projéteis e dinheiro que vão para o lugar errado. E cada explosão no Golfo Pérsico faz o preço do petróleo subir. E o petróleo é o que financia a guerra que você conhece. Os números confirmam isso. Com a escalada atual, o Brent subiu imediatamente 3%, chegando a quase $96 por barril. Para Moscou, o fogo no Oriente Médio é simplesmente lucrativo. Ponto final. Lucrativo. Dinheiro gerando dinheiro. Quanto mais tempo queimar, maior o tesouro. Isso não é leitura, é aritmética. E por fim, então, a China, um espectador paciente e interessado. O mais discreto de todos. O que Pequim tem? Compra a maior parte do petróleo iraniano e, na prática, mantém o regime funcionando com seu dinheiro. Ele tem a chamada Iniciativa Cinturão e Rota passando por essas regiões. Ele tem o objetivo mais importante que está bem longe daqui, uma ilha chamada Taiwan. Porque é bom para ele que os Estados Unidos fiquem presos. Estados Unidos presos no Oriente Médio, sem liberdade de ação em outros lugares. Cada porta-aviões americano perto das costas do Irã é um porta-aviões que não está perto das costas de Taiwan. O petróleo iraniano barato está indo para a China, a atenção americana está se afastando do Pacífico e Pequim ainda faz o papel de pacificador. Lembre-se de como ele aproximou Elada El-Riyad de Teherã, um cenário perfeito para a China, nem vitória do Irã, nem vitória de Israel, um empate eterno em que a América fica presa. E a China generosa conta os lucros. Agora junte esses 5 juntos. Um falcão que precisa de um inimigo, uma doutrina bondosa que confunde pausa com paz, um político que sinceramente teme a guerra e por isso se inclina para um acordo perigoso, e ainda um que quer muito derrubar Trump. E um vizinho que precisa de um preço alto do petróleo, e um gigante paciente que precisa de uma América atolada. Poucos clamam por guerra, mas somando atitudes há quem incendeie por cálculo, e quem, por bondade, não deixa o tema morrer. A pilha de lenha está pegando fogo. É por isso que essa guerra é tão resistente. Ela tem babás demais interessadas. Antes de irmos para a questão principal, o que Trump fará agora? Um pedido. Se você assistiu até este momento, você já não é mais um consumidor de notícias. Você é uma pessoa que está aprendendo a enxergar quem se beneficia com isso. Deixe seu like. Que o algoritmo mostre essa análise para aqueles de quem talvez estejam escondendo essa análise hoje. E estamos chegando ao desfecho. Agora, porque esse momento, do meu ponto de vista, é especial. E aqui vou expor minha posição diretamente, mas separando o fato da previsão. Fato. A janela para uma solução pacífica está quase fechada. Por 40 anos o Ocidente esperou que o Irã evoluísse. Bem, que as sanções, o comércio, as negociações suavizariam o regime e que um dia ele mudaria por dentro, através das eleições, através da troca de gerações, se tornaria um país normal. Uma bela esperança. Bem, na minha opinião, já estamos irremediavelmente atrasados com esse cenário. O país que poderia ter sido pacificado pelo voto foi perdido em algum lugar pelo caminho. A guarda revolucionária cresceu demais. O programa está muito próximo do limite. O tempo está quase acabando. E aqui está a minha previsão. Exatamente uma previsão. Não como um fato. Diante de Trump há uma bifurcação, quase binária. Ou o regime muda de dentro, através de pressão, através do povo, através de eleições, que no Irã ainda tem algum significado, certo? Ou, se isso não acontecer, Washington pode decidir que será preciso parar o Ayatollah de outra forma, não tentando convencer. E o que dizem em Israel é levar o assunto até o fim. Aqui está a nossa principal questão que motiva tudo isso. O mundo livre tem de fato o direito de levar o assunto até o fim. Somos a favor da não intervenção e acreditamos que não se deve interferir em outros países. Sim, a favor da não intervenção. Mas esse princípio tem um limite.
É algo antigo, em hebraico é chamado de Pikuach Nefesh. Quando a salvação de uma vida está em jogo, quase todas as regras são deixadas de lado. Não intervenção é um princípio maravilhoso, mas só até o momento em que o vizinho começa a forjar aquilo com que pretende te queimar. E não fala em voz baixa. Discreto, mas fala disso no ar toda sexta-feira. Vamos relembrar as duas diferenças citadas. Primeiro, ritmo, bombardeio, resposta. Israel não ataca primeiro do nada, ele responde. A segunda é o alvo. Um lado mira fábricas e lançadores, o outro casas onde as pessoas dormem. Quem financia foguetes para outras cidades há 40 anos está construindo um limiar. O qual ele pretende cruzar. Ele é o primeiro a apertar o botão de lançamento e mira com munições de fragmentação nos bairros residenciais. Este não é um país estrangeiro a ser respeitado de longe, mas o iniciador da força de assassinato e ataque, contra quem inicia a defesa, não é agressão. Esta é nossa munição de fragmentação, regra essencial para a vida, não pode ser retirada dos civis. Mas é possível parar aquele que levantou a mão, na qual há um machado ou talvez uma marreta, não sei o quê. Então, levar o assunto até o fim, com um regime que se autodenominou seu carrasco e ele mesmo puxa o gatilho, isso, por mais paradoxal que seja para um libertário, não é uma violação das regras. O princípio da liberdade. Isso é defesa. Prometi que haveria luz nesse tema difícil, e existe. Ela é mais brilhante do que parece, mesmo com o som das sirenes. A luz é o povo iraniano, não o regime. A rua mais jovem, mais educada e mais pró-ocidente de toda a região. Pessoas que não querem mísseis, nem ayatolás, nem o eixo, que assistem canais proibidos. Lembra? A gente tentava sintonizar, né? As vozes. Estudam inglês. Saem às ruas sob tiros. De novo e de novo. De novo e de novo. O regime dos ayatolás não se sustenta pelo amor. Ele se sustenta pelo medo. E tudo o que faço se sustenta apenas pelo medo. É frágil. Permanece de pé enquanto pode e desmorona em uma única noite. Quando já não dá mais. Já caiu muitas vezes, né? E agora estamos vendo como isso vai acontecer em Cuba. Em Cuba. Na Venezuela, por assim dizer. Aquela situação em que, bem, se nós não nos tornarmos... Se não ajudarmos o regime atual, será a mesma coisa. Eu prometi no início responder honestamente à sua pergunta prática. Quando isso vai acabar? E o que fazer com os voos? Vou responder sem mentiras, sobre os voos. Especialistas não prevêem fechamento total de Ben Gurion, nem no auge. As operações só serão paralisadas por algumas horas, seguindo uma única regra. Verifique o status do voo no site da companhia aérea e tenha uma rota alternativa, via Chipre ou então Atenas. E sobre o prazo? Aqui está a resposta sincera. Essa é a ideia central da edição. Esta guerra não terminará quando os soldados se cansarem. Ela vai acabar quando, para aqueles 5 que mencionamos hoje, ela deixar de ser vantajosa. Então não acompanhem o placar. Infelizmente, observem os interesses deles. É aí que estará a sua verdadeira previsão. E o que é importante entender nesse ponto de virada? O fim e o atol não significam necessariamente uma grande guerra. Pode ser também uma libertação. 40 milhões de jovens que deixam o país em 1979 e que esperam há 40 anos pela oportunidade de recuperá-la. Uma pilha de lenha, empilhada por 5 pessoas, pode um dia pegar fogo não por causa da guerra, mas por causa da liberdade. Isso já aconteceu antes. Um muro sustentado pelo medo sempre acaba rachando, e hoje há mais rachaduras nele do que nunca. Já sabemos disso. Que até oficiais da Guarda Revolucionária estão fugindo. Quando mostrarem a sirene e disserem que é guerra de novo, lembrem da nossa análise e perguntem: a quem isso interessa? A quem isso beneficia? E perguntem outra coisa: a quem interessa a liberdade de 40 milhões de iranianos? A resposta para a segunda pergunta é a esperança. E ela é mais real do que parece. Esse foi o nosso boletim diário. E hoje já é o segundo. Curto, sóbrio, sem histeria. Eu espero. Inscreva-se no canal. Todo dia, cerca de meia hora, 35 minutos, notícias e análises para quem quer entender quem está puxando as cordas.
E se você quer chegar à raiz, por que as sociedades livres confundem pausa com paz por tanto tempo? E como aprender a ler os interesses dos outros como se fosse um livro aberto? Bem, para isso temos o nosso segundo canal, ou seja, o Roteiro para a Liberdade. Também está no YouTube. Confira, por favor, 2 vezes por semana. Lá, transformamos essa habilidade de identificar interesses em um ofício de pesquisa, em algo que vai te dar a habilidade de reconhecer enganos. Até logo, senhoras e senhores, por hoje é só. Espero que o céu sobre Israel hoje à noite esteja tranquilo. Até logo.